Fala pessoal, tudo bem? Antônio Carlos aqui e o vídeo de hoje será sobre riscos ergonômicos. Trarei o conceito, bem como exemplos, além dos benefícios em relação à questão de se adotar a ergonomia. Trarei tudo de maneira esquematizada para facilitar o seu aprendizado. Vamos ao vídeo, portanto. A base legal é a portaria número 25 de 29 de dezembro de 94, na tabela 1 do anexo 4, traz a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos. Portanto, eles são divididos em grupos, de acordo com a sua natureza e padronização. Portanto, natureza e padronização das cores correspondentes. Um detalhe importante, o grupo 4, que é a cor amarela, são os riscos ergonômicos. Grave muito bem porque isso é questão de prova. As bancas costumam trocar esses conceitos e dizer, por exemplo, que no grupo 4 a cor será a cor azul. Não, cor azul será grupo 5, riscos de acidentes. Portanto, grave essa informação de que no caso dos riscos ergonômicos a cor é amarelo e será o grupo 4. Duas informações aqui importantes que você tem que ficar esperto na hora da prova. São exemplos de riscos ergonômicos. Agora, exemplos desses riscos. Por exemplo, o esforço físico intenso é um exemplo de risco ergonômico, assim como levantamento e transporte manual de peso, isso é muito comum. A exigência de postura inadequada, muito frequente também. O controle rígido de produtividade também é um risco ergonômico, assim como a imposição de ritmos excessivos. Não é qualquer ritmo, no caso dos ritmos excessivos. O trabalho em turno e noturno, jornada de trabalho prolongadas também é um risco ergonômico. Portanto, é um exemplo de risco ergonômico, como também a monotonia e a repetitividade, também muito comum aqui, por exemplo, indústria e outras situações causadoras de estresse, seja ele físico ou psíquico. Então, grave muito bem que esses são exemplos, que existem demais, mas são os exemplos que trouxeram a portaria número 25. Avançando aqui no conteúdo, o que os riscos ergonômicos podem causar, ou seja, quais são os efeitos que ele pode causar. Ele pode gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar sérios danos à saúde do trabalhador. Por quê? Porque produzem alterações no organismo e no estado emocional, comprometendo sua produtividade. Isso que é importante destacar, que nessa questão ele inclusive vai influenciar na produtividade, saúde e segurança, tais como ele pode provocar LEDORT, que são lesões por esforço, por repetitividade, por exemplo, um trabalho monótono, além do cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração no sono, diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo como gastrite e úlcera, tensão, ansiedade e problemas na coluna. Isso aqui é muito frequente também. Perceba o tanto de problemas que pode acarretar um ambiente que contém risco ergonômico. Lembrando que a nova NR1 do GRO e do PGR trouxe como um item obrigatório a análise ergonômica do trabalho. Portanto, frisando aqui essa questão dos riscos ergonômicos, que são muito importantes. Das medidas que devem ser tomadas para evitar os riscos ergonômicos. Para que se evite esses riscos, para que eles comprometam as atividades e a segurança do trabalhador, a saúde, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o homem. Portanto, deve ser ajustado as condições de trabalho para que
o trabalhador tenha condições de um trabalho ergonômico correto. Sobre os aspectos de praticidade, conforto físico e psíquico, por meio de melhoria no processo de trabalho. Um exemplo, uma cadeira que não tenha os ajustes, que não seja ergonômica, ela pode ser ajustada de maneira que forneça esses ajustes. Também melhores condições no local de trabalho, modernização de máquinas e equipamentos, esse item aqui é muito importante, porque as máquinas novas elas já estão vindo adaptadas, ou seja, já estão vindos de acordo com a ergonomia. Também melhoria no relacionamento entre as pessoas, alteração no ritmo de trabalho, isso aqui é uma medida que se toma num trabalho. Inserir pausa, por exemplo, é uma questão que vai auxiliar na ergonomia, ferramentas adequadas e postura correta, entre outros. Portanto, são medidas, é o que é possível fazer, além de outras medidas, mas aqui as principais. Continuando, dos efeitos da postura inadequada. Porque a postura no ambiente de trabalho é aquele item que é mais identificado, mais fácil de ser visualizado e um dos que mais acontece. Essa postura no desenrolar das tarefas pesada é a principal causa de problemas na coluna, mais precisamente na hora de levantar, transportar ou depositar cargas. Ocasião em que o trabalhador mantém as pernas retas e dobra a coluna vertebral. Portanto, é uma situação comum e que pode comprometer a coluna. Pode ocorrer também outro movimento perigoso, o giro do tronco, quando a carga for pega ou depositada mais para o lado e não necessariamente à sua frente. Que o correto é pegar a sua frente e o mais próximo do corpo possível. Quanto maior o peso da carga, maior será a pressão sobre a cada vértebra, vide figura ao lado, e cada disco. No caso aqui não coloquei a figura, mas quanto mais o peso, mais se sobrecarrega a sua coluna. Quanto mais distante do corpo, maior será a pressão. Isso é muito importante. Deve se pegar junto ao corpo. Cargas que representam o equivalente a apenas 10% do seu peso do corpo já causam problema na coluna. Veja essa situação. Mesmo numa situação que a carga represente apenas 10%, mas já compromete. Isso é um fato importante e que você deve se atentar. Continuando aqui. Agora, obedeça aos limites físicos. Os limites físicos são aqueles ditados pelas características do indivíduo. Se você não tem uma robustez física, não pode estar pegando um peso exagerado, por exemplo. Em relação a sexo, altura, peso, biotipo, caso uma dada tarefa exija que você ultrapasse esses limites, então você precisa de ajuda e você deve solicitar ajuda no caso de um peso que você tenha dificuldade de pegá-lo só. Essa ajuda pode ser uma escada, uma chave de fenda, uma carreta ou algo que aumente a sua capacidade física de realizar o trabalho. Portanto, adquira esse hábito de pedir ajuda, seja de uma ferramenta, seja de outro colaborador. Agora, de 6 benefícios da ergonomia no trabalho. O primeiro é que ele vai estar dentro da lei, porque, como havia falado, a nova NR1 traz, inclusive, uma obrigatoriedade da análise ergonômica do trabalho. O item 2 promove a valorização profissional, porque o profissional vai se sentir valorizado quando tem um ambiente de trabalho mais confortável. Reduz as ausências e afastamentos, por exemplo, afastamentos com problema de coluna. 4. Previne doenças ocupacionais, como lesões por esforço repetitivo, por exemplo. Também melhora a produtividade, uma vez que o colaborador está no ambiente de trabalho de melhor qualidade, ele vai se sentir motivado a produzir mais. E também passa uma imagem de melhor diante dos clientes. Ou seja, quando o cliente chega no ambiente de trabalho, no escritório, que percebe um ambiente de trabalho mais organizado, um ambiente de trabalho
que atende às normas, que valoriza a questão da qualidade de vida. Isso passa uma imagem profissional. Desse fato, estas foram as dicas, né? E abaixo do vídeo eu irei deixar o link do kit de aprovação segurança do trabalho, que é o mais indicado para quem quer ser aprovado nas provas de concurso desta área o mais rápido possível. São mais de 150 videoaulas, além de 8 bônus, onde eu criei os conteúdo com videoaulas esquematizadas, mais questões comentadas. Cada tópico tem sua aula, como também suas questões, que é o método mais rápido para o seu aprendizado. Portanto, o link ficará abaixo do vídeo. Deixe seu joinha caso tenha gostado do vídeo, como também deixe seu comentário abaixo do vídeo e inscreva-se no canal. Em relação ao comentário, será um prazer respondê-lo. Portanto, até o nosso próximo vídeo e fique com Deus.